Oi gente, meu nome é Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direto do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 em diante, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, eles caminhavam pela cidade romana, por uma das cidades romanas, quando veio ao encontro deles uma escrava, possuída por um demônio, que ficava indo atrás deles e falando em alta voz coisas sobre eles. Todos os dias, por vários dias, ela ia atrás deles dizendo: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E todos os dias ela ia atrás deles gritando isso. Chegou um dia então que Paulo ficou indignado, olhou para ela e disse: em nome de Jesus, eu ordeno que em nome de Jesus saia dela. E o espírito de adivinhação que habitava naquela mulher saiu. Só que aquela mulher, ela era uma escrava, então ela tinha senhores. E os senhores dela faturavam muito dinheiro com ela, lucravam muito com ela, porque as pessoas pagavam eles para que o espírito de adivinhação que antes habitava nela adivinhasse coisas sobre as suas vidas. Então, como aquele espírito saiu da vida dela, ela não conseguia adivinhar mais nada. Logo, os senhores delas não estavam mais faturando. Então eles ficaram bravos e indignados e começaram a gritar por meio da cidade, dizendo que Paulo e Silas ensinavam coisas que eram contra a lei dos romanos. O povo então ficou indignado e revoltado, e os magistrados daquela época ordenaram que açoitassem Paulo e Silas e o prendessem, e que não deixassem escapar. A palavra do Senhor então, no versículo a qual nós lemos, vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Imagino eu que eles estavam dentro daquela cela fria, todos machucados, todos doloridos, com muitos motivos para reclamar, para murmurar. Mas mesmo mediante aquela prova, mesmo mediante aquela luta, aquela provação, eles ainda resolveram ser fiéis ao Senhor. Eles resolveram adorar o nome do Senhor, não importasse a situação. Resolveram orar ao Senhor. Eles podiam muito bem dizer: o Senhor não é conosco, porque se o Senhor fosse conosco, isso não teria acontecido com nós, com a gente. Mas não, eles resolveram adorar e glorificar o nome do Senhor, independente daquela situação que eles estavam enfrentando. Então a palavra diz que, de repente, houve um forte terremoto. E aqui nós podemos aprender algo, irmãos. Quando nós nos preocupamos e decidimos adorar o Senhor, independente da situação, do cenário em que nós encontramos, o Senhor, Ele providencia na nossa vida o de repente. Esse de repente, o Senhor chega na nossa vida com provisão. De repente, o Senhor entra em cena. De repente, o Senhor traz livramento. De repente, o Senhor entra com cura. Quando nós decidimos adorar o Senhor se agrada da nossa fidelidade com Ele. Porque quando nós adoramos ao Senhor, mesmo mediante a luta, mesmo mediante a prova, nós estamos dizendo ao Senhor que nós amamos Ele, que nós o servimos pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Então o Senhor move céus e terras ao nosso favor. O Senhor move céus e terra para nos ajudar. A palavra diz então que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que me chamou a atenção, é que dizia assim, cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Imagina eu que os presos ouviam eles cantando e pensavam: o que esses loucos estão fazendo? Estão cantando e adorando um Deus que nem ajuda eles, que nem pode livrar eles dessa prisão. Mas logo depois eles viram a mão do Senhor operando na vida de Paulo e Silas. E assim é conosco também.
A todo momento tem pessoas ao nosso redor nos observando. É nossos familiares, é nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E quando eles veem em nós que nós estamos adorando ao Senhor, mesmo mediante a luta, e depois o Senhor nos dá a vitória, isso é um incentivo para eles fazerem a mesma coisa. Para eles passarem por qualquer tipo de aflição, glorificando o nome do Senhor, crendo e tendo fé que a qualquer momento Deus vai entrar em cena e vai ajudá-los e vai livrá-los de todo o mal, vai tirá-los daquela situação que eles estão enfrentando. Então o Senhor, Ele coloca em nosso coração hoje, Ele fala em nosso coração hoje que nós temos que ser verdadeiros adoradores. Devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, dar o nosso melhor para o Senhor, independente da situação, independente do tudo que aconteceu no seu dia, glorifique o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil adorar o Senhor em meio às provas, em meio a tanta luta, né? A tantos levantes do inimigo que se levanta contra nós. Mas é importante nós sempre glorificarmos o nome do Senhor, porque a qualquer momento Ele envia um de repente na nossa vida. A qualquer momento Ele entra em cena e nos ajuda, e nos livra e nos salva daquela situação que estamos passando. Então, irmãos, glorifique o nome do Senhor, adore, louve o nome do Senhor, que logo, logo o Senhor está entrando em cena, está entrando com providência nessa sua causa. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje para o nosso coração. Se você gostou da palavra, curta, comenta, compartilha. Não esqueça de se inscrever no canal. E antes de encerrar o vídeo, irmãos, dia 26 agora, sem ser esse final de semana, no outro, vai ter um galeto assado aqui na Congregação da Matriz, no bairro Liberdade, na rua Orestes Barbosa, número 105. O valor é R$22, vem 2 coxas, 2 sobrecoxas, mais salada, mais arroz. Vai ser uma marmita bem reforçada. Eu estou vendendo os cartãozinhos para a igreja. Se você tiver vontade, eu vou deixar aqui embaixo o número da congregação. E aí você pode entrar em contato comigo, deixar ali embaixo, eu quero que eu entre em contato com você. E aí a gente marca de te entregar o cartãozinho, amém? Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos nós, em nome de Jesus.